Vamos ler a palavra de Deus no livro santo. Apocalipse 1, de 9 a 20. Sou eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento por causa do Senhor, quem lhes está escrevendo esta carta. Eu também tenho participado da perseverança que Jesus concede e nós participaremos do reino dele. Eu estava na ilha de Pátimos, para onde tinha sido levado por causa da palavra de Deus e por causa do que sabia a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor, ou seja, era domingo. E eu estava adorando e achei-me no Espírito, quando subitamente ouvi uma forte voz atrás de mim. Era uma voz que soava como um toque de trombeta, dizendo: ponha por escrito tudo o que você vê e mande a sua carta às 7 igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem estava falando, ali atrás de mim estavam 7 castiçais de ouro. E entre os castiçais achava-se alguém semelhante a um filho de homem, vestido de um manto comprido que chegava aos seus pés, e uma faixa de ouro ao redor do peito. O cabelo dele era branco como a lã ou a neve, e os olhos eram labaredas de fogo. Os pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz ressoava como o som de muitas águas. Ele segurava na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o rosto dele brilhava como a força do sol do meio-dia. Quando eu ouvi, caí aos pés dele como morto. Porém, ele pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ponha por escrito o que você acaba de ver e as coisas que acontecerão depois. Este é o significado das 7 igrejas que você viu na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Amém, queridos? Queiram sentar-se, irmãos. O apóstolo João era um pastor idoso, com mais de 90 anos, estava exilado na ilha de Pátimos, aproximadamente 50 quilômetros da costa do Mediterrâneo, uma ilha deserta naquela época, hoje é turismo, uma ilha para onde se mandava prisioneiros. João era o último apóstolo, mas o servo de Deus nunca está só, nem na velhice. João foi preso por causa da palavra do Senhor, por causa da pregação da palavra. Muitas são presas por causa do pecado. Versículo 16 diz: João se sentiu abandonado, mas ele viu os pastores na mão direita de Jesus. Ele viu os pastores na mão direita de Jesus. Eu tenho um colega que apareceu um câncer na língua. Foi para o INCA, operou. Alguns meses depois teve que operar de novo, o câncer voltou. Passado mais um tempo, o câncer voltou e operou a língua a 3ª vez.
Câncer na língua. Hoje de manhã ele me mandou uma mensagem: Azair, ore por mim, porque pela primeira vez, depois de 3 cirurgias na língua, eu vou pregar na igreja onde eu pastoreei mais de 30 anos, a primeira igreja de Paraty. Já orei por ele ontem, hoje, várias vezes. Como Deus cuida. Jesus afirmou: eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou eterno. Fui morto, mas eu estou vivo. Os inimigos morrem. O diabo está condenado ao fogo do inferno, mas Jesus está vivo. É o Senhor do crente. Jesus nunca abandona o seu servo. Você pode estar velho, doente, incompreendido, mas Jesus está ao seu lado. Você já teve tantas experiências negativas com o diabo, mas agora está espantado com a vida abençoada que Jesus lhe oferece. O mesmo apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, diz que a verdadeira vida estava com o Pai e agora Ele nos revelou. Esta verdadeira vida que Ele está falando é Jesus. Jesus é a verdadeira vida disponível para todo ser humano. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. As igrejas estavam arrasadas por muitas perseguições quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse. A perseguição era tão grande que o povo não tinha dúvida que estava vivendo os últimos dias. As pessoas, às vezes perguntamos onde está Deus quando algumas coisas desagradáveis acontecem conosco ou com a igreja. A igreja de Moody, em Chicago, pegou fogo. E Moody chegou e ficou vendo o fogo acabar com a igreja. Se fosse eu, talvez estivesse em lágrimas, ou procurasse um lugar para chorar sozinho. Moody, na mesma hora, começou uma campanha para a reconstrução do templo, que foi muito melhor, muito maior do que o que fora queimado. O candeeiro, as igrejas, ou candelabro no Antigo Testamento, tinha 7 lâmpadas alimentadas com azeite puro, e nunca podiam ser apagadas diante do Senhor. O azeite do candelabro tinha que ser puro. O modo de fazer esse azeite está lá nos livros da lei. Ninguém podia fazer um outro azeite igual, que seria eliminado. Nós somos alimentados pelo Espírito Santo, que é representado por azeite também na palavra de Deus. O crente, quando tenta ser alimentado, ser animado, ser fortalecido de outra forma, ele se torna um fracasso total. A igreja não pode perder sua luz, porque ela é alimentada pelo Espírito de Deus. O verdadeiro amor a Deus se expressa não em linguagem sentimental ou experiência mística, eu vi, eu sonhei, etc., mas na obediência moral. Em Mateus 16, 18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja pertence a Jesus, Ele é o único dono da igreja. Eu costumo dizer que eu sou auxiliar. Não sou pastor da igreja, eu sou pastor auxiliar dele. Como começou a nossa igreja?
Em 1930 e poucos, uma família da primeira igreja batista de Jacarepaguá mudou-se para Mazomba. Irmão Manuel Clementino, família toda crente, comprou terras lá em Mazomba. E ele falou com os irmãos lá de Jacarepaguá se podia mandar um seminarista, pelo menos uma vez por mês, para começar um trabalho em Mazomba. O seminarista, que muitos anos mais tarde, eu nem conheci Itaguaí, esse seminarista foi meu vizinho em Jacarepaguá. Então, o pastor Benedito Monteiro vinha uma vez por mês, saltava aqui na estação, pegava um cavalo que o irmão já tinha mandado, e ele ia ao sábado lá para Mazomba, voltava segunda-feira. Naquele final de semana ele visitava as pessoas, pregava, começava então, ele estava começando ali um trabalho. A irmã Dorcas, que está viva, né? Membro fundadora daquele trabalho, ela me falou que ela era adolescente, e a mãe falava: olha, minha filha, o seminarista virá no próximo sábado, você tem que ajeitar a dormida para ele. Então ela ia lá no quarto, casa de estuque, com aqueles torrões de terra, ela colava ali um papel para ele, o seminarista, não encostar naquilo, e arrumava o quarto para o seminarista chegar. Em julho de 1944, eles organizaram a primeira igreja batista de Mazomba. E em agosto do ano seguinte, um ano e um mês, organizaram a nossa aqui no centro de Itaguaí. Eu vou pregar lá na próxima quinta-feira, no aniversário de 80 anos dessa igreja. A igreja, meus amados, é indestrutível. É indestrutível. Nada deste mundo pode acabar com a igreja. Jesus Cristo é o Senhor da história. O nosso Deus não dorme, nem cochila, diz a palavra. O mal cresce, mas o evangelho nunca cresceu tanto. Jesus Cristo está sendo engrandecido em toda a terra. Em João 12:32 diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Nos quase 3 anos de ministério, Jesus nunca saiu da Palestina. Ele estava ali, onde nós conhecemos como Israel hoje, fisicamente. Depois de ressuscitado, ele está em Itaguaí também. Está no mundo todo. Não há lugar nenhum onde ele não esteja. Jesus foi levantado da terra. Quando foi pregado na cruz, estava a aproximadamente 1 metro acima da terra. Quando ele ressuscitou, ele foi para o céu. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz: toda língua no céu, na terra e embaixo da terra há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Até embaixo da terra. Até as pessoas que rejeitaram a Jesus, que não quiseram servir a Jesus, não quiseram cumprir a sua palavra, e hoje estão no inferno, elas já sabem que Jesus Cristo é o Senhor, só que não tem mais jeito. Quais as credenciais de Jesus como Senhor? Qual a ficha dele? Apocalipse 1, de 12 a 16, nós temos toda a descrição de Jesus.
semelhante ao Filho do Homem. Semelhante ao Filho do Homem. Um homem perfeito. O livro A Varonilidade do Mestre nos mostra Jesus como homem. Ao ler este livro eu fiquei pensando, eu gostaria de ser um homem, não um santo, um anjo. Gostaria de ser um homem como Jesus foi. O primeiro capítulo desse livro diz que Jesus foi um homem alegre. Jesus não foi uma pessoa emburrada, triste, aborrecido, com os olhos fechados, cabeça baixa. Não, Jesus foi um homem alegre. Ele estava vestido de um manto comprido, veste de sacerdote. O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo. Jesus é o nosso grande sacerdote, que não morre, não fica doente. Uma faixa de ouro ao redor do peito, indicando o seu grau sacerdotal. Ele é o sumo sacerdote, sacerdote dos sacerdotes. Cabelos brancos como a lã, representando divindade, santidade, eternidade. Olhos como labaredas de fogo, sua onisciência que vê tudo. Vê tudo. Jesus está presente em todo lugar, no claro, no escuro. Todas as lâmpadas queimadas e aquelas que estavam prestes a queimar foram trocadas essa semana. Logo mais o irmão vai ver. Jesus vê tudo no claro, vê tudo no escuro e ainda mais, Ele vê o que se passa no seu coração. Ele vê. Ele é onisciente. Os pés brilhando como bronze polido. Transmite a ideia de força e estabilidade. Sua onipotência para julgar os inimigos. Voz como de muitas águas, fala do poder irresistível da sua palavra. Séculos e milênios vão passando, mas este livro continua sendo um livro poderoso. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Não é a palavra do Evangelho, mas é a palavra do juízo, a palavra de condenação. O rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Seu rosto agora não é o de um Cristo perseguido, preso, esbofeteado, mas de um Cristo cheio de glória. Li há pouco tempo que o livro mais alegre do mundo é o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com um coral de anjos cantando no nascimento de Jesus. E termina com Jesus Cristo sendo glorificado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, por toda a eternidade. Jesus é Senhor dos crentes. Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor da primeira igreja batista de Itaguaí. É o Senhor da história. Mas Ele quer ser o Senhor de cada pessoa aqui presente nesta manhã. Ele quer ser o Senhor de cada pessoa que está ao alcance desta mensagem. Deixe Jesus controlar o seu coração. Deixe Jesus controlar a sua vida. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo está presente na sua vida, meu irmão, você querendo ou não. Antigamente, nas nossas igrejas, tinha uma tal de oração invocatória no início do culto, pedindo a Jesus para se fazer presente, porque o culto ia começar. Mas que bobeira teológica. Jesus está presente, e o diabo também. Charles Spurgeon diz que o diabo senta no primeiro banco,
E quando o pregador começa a se exaltar, falar de si mesmo, o diabo diz: ele vai cair já já. Tanto o diabo como Jesus estão presentes. A quem você está agradando nesta hora? A quem você agrada? A quem você faz feliz neste momento? Estamos precisando, as igrejas estão precisando de crentes verdadeiros, de crentes sinceros. Saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, no seu livro Comentário de Tiago, ele disse que lá na cidade, acho que Bauru, onde ele foi pastor, tinha um pastor de uma igreja não batista, de uma outra denominação, com pouca cultura teológica, quase nenhuma cultura secular. Mas quando ele andava na rua, as pessoas diziam: ali está um santo dos evangélicos. Ali está um santo dos evangélicos. Vamos cantar o hino 577 da harpa cristã. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Vamos cantar.